Paz do Senhor, meus amados irmãos. Pastor Hermil está aqui. Eu organizando aqui a minha aula de amanhã. Coloquei algumas informações nessa cartolina para poder trazer um melhor esclarecimento para os nossos alunos. Amanhã nós vamos tratar da doutrina da ressurreição e eu detalhei ela aqui para poder dar um dinamismo melhor na questão da aula. A base da doutrina da ressurreição, eu peguei aqui dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Antigo Testamento é Daniel 2 e 12. Novo Testamento eu peguei João capítulo 5, versículo 28, como também capítulo 11, que está no nosso texto áureo, né? E versículo 25. Aliás, na leitura bíblica em classe. E Daniel, junto com outros textos que eu não botei aqui por conta de espaço, é ele quem cabeceia a doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. Aceito, divulgado e crido pelo todo do Antigo Testamento, dos dias de Jesus, tinha essa crença, com exceção os saduceus, que os mortos iriam ressuscitar. Isso fica evidente quando Jesus disse para a irmã de Lázaro que ele iria ressuscitar, e ela disse, sim, Senhor, eu sei, porque que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Então isso fica evidente que o povo judio de Jesus acreditava nessa doutrina, porque tanto Daniel como outros textos vai afirmar isso. Essa doutrina ela está organizada pela teologia sistemática assim: primeira e segunda ressurreição. A primeira ressurreição ela dá em favor dos salvos. Os salvos que farão parte da primeira ressurreição. Como diz aqui, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Observe que essa primeira ressurreição acontecerá em fases distintas e grupos diferentes. Vamos anotar aqui, tanto na questão dos grupos como na questão das fases. Os grupos, Jesus, que é a primícia dos que dormem, como disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 20, versículo 23. Outro grupo, os mortos que ressuscitaram com a morte de Cristo, ressurreição de Cristo. O terceiro grupo, os que vão serem arrebatados, como diz 1 Coríntios 15, 23, 52 em diante. Como também 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 18, os que vão ser arrebatados é o terceiro grupo. O quarto grupo que eu coloquei aqui é os mártires, que serão martirizados no período da grande tribulação. Um quinto grupo são as duas testemunhas que se levantarão para falar a favor de Deus e contra o anticristo no primeiro período da grande tribulação, nos primeiros anos e meio, 3 anos e meio. Eles serão mortos, depois, isso quando Deus permitir, e passarão 3 dias na praça ali, sendo zombados, e ressuscitarão e subirão ao céu. O sexto grupo são os que morrerem durante o milênio. Isaías diz que aqueles que morrerem durante o milênio, eles vão morrer jovem. Então, se eles morreram, claro que eles precisam ressuscitar, fazendo parte do que disse Jesus, da boa-aventurança, da bem-aventurança de fazer parte da primeira ressurreição. Todos eles farão parte da primeira ressurreição. Isso aqui são os grupos, 6 grupos. Agora por fase. Se você preferir explicar por fase. A fase, primeiro é Jesus, que é as primícias do que dormem. Ele é a causa, é o ponto maior, é a principal causa da ressurreição dos mortos, porque foi ele quem venceu a morte. No dia que ele morreu, e depois ressuscitou, nesse período, nesse inteirinho aí, foram vistos homens que morreram e ressuscitaram e foram reconhecidos pela comunidade nesse mesmo período, entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Mas qual é o propósito dessas pessoas morrerem e ressuscitarem? Elas estarão mortos e ressuscitou com a morte de Cristo, como diz Mateus 27, 52. É simplesmente para mostrar
que a morte de Cristo e a ressurreição de Jesus tem um efeito poderoso que alcança também os homens. Se Jesus não tivesse feito com que os mortos ressuscitassem, talvez haveria aqueles que iriam duvidar que ele venceu só para si. Mas ele estava querendo mostrar que ele venceu a morte, e esse poder dele de vencer a morte vai alcançar também outras pessoas. E ele provou ressuscitando esses aqui dos mortos. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é os que vão ser arrebatados. A quarta fase são os que vão morrer na grande tribulação e vão ressuscitar. E a terceira, aliás, a segunda fase é os que vão ser arrebatados. A terceira fase são os que vão ser mortos no período da grande tribulação, os mártires e as duas testemunhas. E a quarta fase, os que morrerem durante o milênio. Isso aqui, todos esses grupos vai fazer parte da primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição vai ser dividida aí em 4 fases. A segunda ressurreição, que é a dos ímpios, a ressurreição dos ímpios, ela acontecerá em uma única vez. Depois do milênio, no juízo final. Aqui eles vão ser ressuscitar para condenação e desprezo eterno, como afirma Jesus, como afirma Daniel. E qual é o propósito disso? É porque Deus não manda ninguém para condenação eterna sem antes mostrar por que eles estão sendo condenados. Então, todas as pessoas, de Caim até o último que vai morrer antes do juízo final, que não tiver com o coração aceito Jesus na sua vida para ser salvo, porque até no milênio vai ter aqueles que vão morrer, vão ser submissos na pressão, na força, na obrigação, e não pela livre e espontânea vontade, vão servir o reino do milênio, que é Jesus. Eles vão morrer e vão ressuscitar para ser julgado. Então, o inferno é só uma detenção temporária para prender os que morreram em Cristo Jesus, a alma e o espírito, o lado imaterial dos que morreram sem Jesus, estão no inferno, como também o lado imaterial, a alma e o espírito dos que morreram com Jesus estão no seio de Abraão ou no paraíso, conforme a gente queira chamar. Então, esses vão vir ressuscitar, porque eles precisam do corpo deles, por isso que eu botei ressurreição do corpo. A doutrina é a ressurreição do corpo, como também dos mortos, né? É porque todos que estão mortos, eles se separaram do corpo. A morte significa separação do corpo. E esses corpos vão ressuscitar, tanto os salvos como os ímpios. E eles vão ser atrelados novamente aos seus corpos que não mais sujeitos a morrer, não sujeitos mais a ser exterminado, porque quem vai ressuscitar para alegria e felicidade e prazer eterno precisa de um corpo resistente para aguentar a eternidade. E quem vai ressuscitar para ser condenado e ser queimado no inferno eternamente precisa também de um corpo resistente, porque senão não durará a eternidade. E assim a ressurreição está dividida. Primeira e segunda ressurreição. Doutrina que alegra o nosso coração, porque quando alguém morre sendo salvo, diante da dor e da separação, é como disse o apóstolo Paulo no versículo 18 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Palavra da ressurreição. Encerrando, concluindo dizendo que a ressurreição, a doutrina da ressurreição, é a da doutrina mais importante das Escrituras, visto que os apóstolos era a principal doutrina pregada nos primeiros dias da igreja. Eles pregavam que Jesus Cristo era Deus, o Filho de Deus, e provou isso ressuscitando dentre os mortos. Quando ele ressuscitou, garantiu isso também para todos os seres humanos.
Quem aceitar ele como Salvador vai viver eternamente no paraíso. Caso contrário, vão ser lançados nas chamas infernais.